Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Luciana, eu sou responsável pelo relacionamento da Escola Paulista de Direito e hoje nós estamos muito animados em receber a doutora Camila Gimene. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. A doutora Camila é coordenadora do nosso curso de Direito Digital, né, em pós-graduação presencial. E nós vamos conhecer um pouco da doutora Camila e falar, né, do conteúdo do curso, né, desse conteúdo que é incrível, tão inovador e é um dos pontos altos aí do direito hoje. Doutora Camila, que prazer poder ter esse bate-papo com você para a gente aprender mais e te conhecer melhor. Me fala quem é a doutora Camila Gimene, conta um pouco sua história que é incrível. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui na Escola Paulista de Direito para a gente falar sobre esses assuntos a respeito de direito e tecnologia. Espero que todos gostem desse podcast, desse bate-papo. Bom, eu sou advogada há 20 anos atuando nessa área exclusivamente de direito digital. Sou sócia e também CEO desde 2022 de um escritório de advocacia que é um dos pioneiros no Brasil, um dos maiores no país, que só trabalham com esse assunto a respeito de direito e tecnologia, que é o Opsblom Advogados. E sou também professora, leciono, sou filha de professores, né? Eu brinco que isso vem no DNA, porque eu sou filha de professor de pai e mãe, então leciono já há muitos anos. Fui por 4 anos consecutivos eleita a mulher mais admirada em escritórios de advocacia especializados em direito digital pela Anuário Análise Advocacia Mulher, né, que é um ranking específico para as mulheres profissionais do direito no Brasil. E também fui por 7 vezes reconhecida professora entre os professores mais admirados da LEC, que é uma comunidade, uma escola de compliance. Aqui na EPD, né, eu junto com o Renato Opsblom, nós somos coordenadores da pós-graduação em Direito Digital. E é importante dizer também que a EPD também foi visionária sobre esse assunto, porque foi uma das entidades pioneiras no Brasil a ter um curso específico que começou, inclusive, como direito eletrônico, né? E hoje a gente chama de direito digital. Essa é um pouquinho da minha jornada. Nossa, Camila, como é incrível ter você como nossa coordenadora, com essa história linda, né? Uma mulher, né, CEO de um escritório desse porte em São Paulo. Você é admirável, Camila, por Muito todas obrigada. nós mulheres, pode ter certeza. Muito obrigada. Tem mais um pedacinho do currículo que eu acho que é importante dizer, já que você falou do fato de ser mulher. Eu já sei até o que você vai falar. Eu também sou cofundadora, né, de um coletivo chamado Ser a CEO, que foi fundado com outras 10 mulheres que também lideram escritórios de advocacia no Brasil, e a nossa ideia é impulsionar mulheres para cargos de alta liderança dentro dos escritórios. Então também quem quiser conhecer um pouquinho mais do coletivo, pode nos procurar, a gente está no LinkedIn, no Instagram, ser.a.co e se conectar com a gente. É um projeto incrível que a EPD inclusive apoia também, né? Exato. Vale a pena conhecer. Bom, Camila, vamos aproveitar então a gente vai sugar tudo que a gente pode de você aqui e aprender sobre o direito digital. Poucas pessoas sabem disso, mas eu também sou formada em direito, atuei em direito durante muito tempo e me formei há quase 20 anos atrás. Na minha época, não se falava em direito digital, a gente começou a falar em direito eletrônico. E aí eu fiquei afastada do direito por um tempo e agora eu mergulhei nesse universo novamente e eu vejo tudo muito diferente. E quando eu leio seus artigos, quando eu vejo, né, o seu discurso, os eventos que a gente promove também, eu falo, gente, está tudo muito diferente do que antes. E eu queria que você trouxesse para a gente, né, como é que é o mundo aí do direito digital, como anda o direito digital hoje. Eu sei que tem um artigo seu, fantástico, presente, passado, futuro. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Vamos. Eu acho importante a gente começar entendendo como é que se consolidou a disciplina do direito digital, né? Mais ou menos em 1960, nos Estados Unidos, são criadas as primeiras universidades focadas a tratar a questão da ciência da computação. Os primeiros computadores pessoais começam a ser desenvolvidos, a tecnologia começa efetivamente a ser colocada no mercado, e as pessoas começam a usar, ainda nichados, ainda em governo, na questão militar e tal. Mas, na década de 90, a internet, né, ela acaba sendo popularizada e ela começa a
ser distribuída no mundo. No Brasil, a internet chega em 1996, né? Ainda uma internet de escada, né? Que fazia barulho. Para quem está assistindo a gente, que nasceu depois dos anos 2000, gente, vocês podem pesquisar no Google e descobrir como que era a internet no passado. Mas as questões, os impactos da internet especificamente na vida da sociedade começam a acontecer ali na década de 90. E a partir daí, vários pensadores começam a escrever sobre isso, sobre os impactos da tecnologia na nossa vida, né? Então, a gente tem Manuel Castells na Espanha escrevendo sobre isso, a gente tem Pierre Levy na França escrevendo sobre isso, e basicamente eles começam a falar como a tecnologia iria mudar a sociedade, inclusive fazendo apostas visionárias do que viria a acontecer. Especificamente no Brasil, esse assunto vem à tona no final dos anos 90, quase virada dos anos 2000, porque aqui a gente tinha um problema, né? Era um problema mundial, mas foi onde esse assunto começou no Brasil, que era a questão do bug do milênio, né? O que foi o bug do milênio? A gente ia ter uma virada de século, né? A gente ia passar de 1999 para 2000 e a gente não sabia se os softwares iam funcionar, porque eles não tinham sido projetados para isso. E aí começou-se a discutir no Brasil e várias ações judiciais para discutir como que seria feita essa transição, essa migração e garantir que esses sistemas continuassem funcionando. Fato é que o bug do milênio não aconteceu, deu tudo certo. O século virou, as ferramentas, os softwares, os sistemas continuaram funcionando. Mas a partir daí, a gente começou a discutir muito no Brasil a respeito de regulamentação criminal de condutas na internet. E fomos muito influenciados por dois casos americanos, né? O primeiro deles, acho que também tem gente que está assistindo esse podcast, está ouvindo esse podcast, não vai lembrar porque não tinha nascido ainda, mas pode perguntar para o ChatGPT. O primeiro deles foi o caso do Napster. O Napster era uma ferramenta que foi criada por um jovem americano que basicamente compartilhava peer-to-peer, né, ponto a ponto, arquivos de música. E na época, o Metallica, né, grande banda de rock e tal, resolveu ajuizar uma ação contra o Napster para identificar todas as pessoas que tinham feito o download da música e discutir a respeito de violação de direitos autorais por conta daqueles downloads, daquele conteúdo. Então, esse foi o primeiro case. Depois, nos próprios Estados Unidos, emendou um segundo case, que era o caso do Silk Road, né? Para quem quiser procurar também, tem documentário no Netflix sobre esse caso. Mas, basicamente, era um marketplace de venda de drogas na Deep Web, né? Com pagamentos, naquela época, em Bitcoin, com uma ideia de que não era possível identificar as pessoas. E o FBI, obviamente, começou a investigar e identificou, né, quem era o responsável por aquilo. Essa pessoa, inclusive, está presa até hoje, está condenada numa cadeia nos Estados Unidos. Mas foi por isso que no Brasil começou a se discutir muito sobre necessidade de alteração da nossa legislação penal. Porque a gente entendia, né, que os crimes digitais pareciam estar acontecendo, mas a nossa legislação não era adaptada para recepcionar esse avanço tecnológico. Então, o primeiro grande movimento que o Brasil começa a fazer, e começa ali no início dos anos 2000, foi muito voltado a fazer adaptações no nosso Código Penal para recepcionar esse avanço tecnológico. E aí veio de tudo, Luciana. Veio legislação, por exemplo, né, artigos dentro do Código Penal para criminalizar a conduta de compartilhamento de senhas a bases de dados por profissionais da administração pública, né, então por funcionários públicos. Depois, um pouquinho mais para frente, a gente teve o caso da Carolina Dickmann, né, atriz famosa, que teve fotografias íntimas divulgadas. Quando aquilo aconteceu com a Carolina Dickmann no Brasil, a nossa lei só falava de invasão de domicílio. Exatamente. Né? Que é sua casa, seu escritório, de porta, parede, de concreto, mas não se falava em invasão de sistema, em invasão de um computador. Então a gente fez uma outra alteração no Código Penal para criminalizar as condutas de invasão de sistema, e isso foi evoluindo, né? Chegamos mais recentemente, a gente já tem a criminalização de stalker, a gente já tem a criminalização de vazamento de nudes, a gente já tem a criminalização de cyberbullying, mas foi por aí que o Brasil começou a sua jornada. E demorou, né? Porque eu lembro que no caso da Carolina Dickmann falava-se muito de... puxava para o constitucional, né? A privacidade, enfim. Sim. E aí você está me trazendo uma outra visão. Não, olha só, o digital já estava caminhando. Já estava caminhando. Mas talvez numa velocidade... Como é que foi essa velocidade caminhando? Na verdade, Luciana, o direito sempre vai viver a reboque da tecnologia. Porque nós não podemos nunca nos esquecer que a gente precisa de inovação.
Sim. A gente precisa que a sociedade da informação floresça. E num modelo jurídico como é no Brasil, a gente sempre tem a dinâmica de pensar de antes das coisas acontecerem, a gente precisa ter uma lei para prever essas coisas. O problema é que a gente muitas vezes vai lidar com o imprevisível a respeito de tecnologia. Claro. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar realmente as coisas acontecerem para a gente entender essas dinâmicas e entender como é que a gente pode regulamentá-las, como é que a gente vai construir legislações, né, ou adaptar legislações que já existem, ou construir novas legislações que façam sentido nesse novo contexto. E aí acho que a gente pode dar alguns exemplos aqui, né? Imagina se a gente fosse fazer uma legislação específica para tratar de tecnologia de GPS. Poxa, mas você quer usar o Waze, não quer? Eu também quero usar. O Waze, aplicativo de trânsito que faz pra gente a rota na cidade pra gente chegar mais rápido nos lugares. Todo mundo quer usar. Se a gente faz uma legislação antecipada, prematura, sem entender quais são os riscos e tal, a gente corre o risco de impedir a inovação. E aí, se a gente não tiver o Waze, por exemplo, a gente volta pro guia de ruas. Acho que ninguém quer voltar pro guia de ruas, né? Então, o direito sempre vai viver a reboque da tecnologia e a gente vai viver em ondas, né? Acho que a primeira onda que a gente teve no Brasil foi muito focada na questão criminal. Um outro assunto que nos anos 2000 também começou a se falar muito no Brasil e foi uma das primeiras regulamentações que a gente tem, foi a respeito de certificação digital. Então, a criação da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, a ICP Brasil, né? Hoje, para você, advogada que está ouvindo a gente, que faz um protocolo eletrônico no Tribunal de Justiça, por exemplo, de uma petição e usa esse certificado digital, né? Esse certificado digital está embasado na medida provisória dos anos 2000, que permitia que a gente assinasse documentos eletronicamente e que esses documentos tivessem valor jurídico, garantia de autoria, garantia de integridade. Então, eu diria que essa foi a primeira onda. A segunda onda, a gente começou a falar de regulamentação na internet. E aí é outra coisa bacana falar do direito digital. Porque muitas questões serão influenciadas pelo avanço tecnológico e pelo modelo social daquele momento, né? No Brasil, então, vinha numa tendência de criminalizar condutas, até que aconteceu, não sei se você vai lembrar desse episódio, que foi o caso do Edward Snowden, né? Foi um agente da NSA, norte-americano, também procurem, tem vários filmes a respeito da história do Snowden, e que Snowden revelou, né, teria revelado, que o governo americano estaria acessando bases de dados, informações, lembra disso? Lembro disso. De líderes mundiais para obter informações concorrenciais. E naquele momento nos Estados Unidos, a gente tinha acabado de ter o ataque terrorista das Torres Gêmeas, né? Então vinha de lá uma regulamentação que permitia mesmo um maior controle sobre os cidadãos, e o que o Snowden dizia, né, ou denunciava, é que aquilo estava sendo desvirtuado. Tem um documentário muito legal também, chamado Privacidade Hackeada, que eu super recomendo, que fala um pouquinho disso, embora seja um documentário norte-americano, mostra o impacto disso no Brasil. Uma das coisas que o Snowden teria revelado é que e-mails da Angela Merkel, né, então premier na Alemanha, naquele momento a mulher mais poderosa do mundo, e da Dilma Rousseff, então presidente da República no Brasil, teriam sido acessados, né? Que, inclusive, e-mails da Petrobras, que naquele momento trabalhava com pré-sal, teriam sido acessados, e naquele momento o Brasil falou, poxa, nós precisamos de um marco regulatório para tratar da internet. E aí, em 2014, vem um marco civil da internet. Uma lei que trata da regulamentação da internet no Brasil, né? E é outra disrupção, porque lá no começo se pensava que, primeiro, a internet era terra de ninguém, que não era possível identificar pessoas na internet, e que esse não seria um modelo, um ambiente regulado. E depois começou a se entender que era importante ser regulado para a segurança das pessoas que usavam a rede, mas também para os negócios, né? Que era... Se a gente tivesse um ambiente regulatório, a gente permitiria mais negócios explorando esse território de uma forma segura. Exato. Então vem Marco Civil da Internet, e o Marco Civil da Internet começa a trazer responsabilidades, né, definições, quem é um provedor de aplicação de internet, quem é um provedor de conexão, como é que se pode quebrar sigilo, o que precisa ter ordem judicial para conseguir acessar, o que não precisa ter ordem judicial para conseguir acessar, a responsabilidade por guarda de logs, né, então por guarda de IPs, de protocolos de internet para se identificar pessoas na rede. Então o Brasil muda um pouquinho a rota, e aí a gente começa a falar de responsabilidade civil na internet com o Marco Civil da Internet. Sim. Nossa, Camila. Nossa, eu tô assim, como eu tô aprendendo, que bate-papo gostoso. Nossa, não deixa eu te perguntar todas as minhas dúvidas. Agora a gente falou de passado, né? Presente, hoje.
né? Hoje, o que a gente tem rolando aí de direito digital? O que é o principal rolando agora, nesse momento? Perfeito. Sobre o que já está regulamentado, Luciana, a gente hoje olha muito para a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? É importante dizer, né, no Brasil se criou uma ideia de que tratar dados pessoais é ruim, é negativo, mas tratar dados pessoais é muito bom e faz o mundo funcionar melhor. Eu acho importante a gente ter esse lembrete, né? Em especial quando a gente fala num contexto de inteligência artificial. Isso. Quando a gente trata dados, a gente consegue tomar melhores decisões. Eu gosto muito do case do Watson. Watson é uma inteligência artificial da IBM, que tem várias aplicações, e um dos campos de aplicação é a utilização no campo da saúde, né? O Watson, por exemplo, ajuda a diagnosticar, os médicos a diagnosticarem mais rapidamente as pessoas. Teve um case de uma senhora no Japão, ela tinha um tipo de leucemia raríssimo, os médicos estavam durante 9 meses tentando diagnosticá-la, e eles resolvem usar a ferramenta. E a ferramenta, em apenas 11 minutos, consegue identificar o que essa senhora tem. Que isso? E por que isso é possível, né? Porque é uma análise de um volume gigantesco de dados, é o que a gente chama de Big Data, né? São centenas de milhares de diagnósticos clínicos que a ferramenta consegue avaliar, são centenas de milhares de pesquisas científicas de ponta que a ferramenta consegue avaliar, são os melhores protocolos de internet com os resultados de pesquisas feitos pelos melhores hospitais no mundo que estão tratando esse tipo de doença, e a ferramenta consegue coletar toda essa informação, encontrar correlações estatísticas sobre isso e rapidamente trazer uma informação de valor, que nesse caso é um diagnóstico médico. Portanto, tratar dados é muito bom e faz o mundo funcionar melhor. Sim. Nessa perspectiva, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é aprovada no Brasil em 2018, né? Seguindo muito o movimento europeu sobre o assunto. A Europa tinha publicado o GDPR, General Data Protection Regulation, que era a regulação europeia a respeito de proteção de dados pessoais. Então, hoje no Brasil, o que está rolando neste momento de trabalho prático, porque a lei já está em vigor, é proteção de dados pessoais e privacidade, já que no ambiente digital, eu diria para vocês que é o principal desafio do jurídico do século 21 que a gente tem. Ainda tem para falar do futuro. Mas antes de falar do futuro, eu quero te fazer uma pergunta mais pessoal. Eu cheguei em São Paulo há pouco tempo, eu venho do interior de Minas, e lá o mercado jurídico é muito diferente de São Paulo. Eu acho que São Paulo tem um mercado, uma visão muito diferente do resto do Brasil como um todo. Já conversei com diversas pessoas de outros estados e eles trazem essa visão também. E aqui parece que o direito digital é um fato, né? Ele existe e vocês estão, todas as vezes que a gente conversa com você, com o Dr. Renato também, a gente vê que vocês olham para frente e trazem toda a inovação, né, do que está por vir. Mas, para quem ainda não conhece, né, e muitos alunos nossos ainda não conhecem, né, e até por isso buscam o curso, quando que você, na sua vida pessoal, teve aquele start de virar e falar assim, direito digital? É isso. Se encontrou e escolheu o direito digital. Na verdade, Luciana, eu não escolhi, eu fui escolhida. Vamos saber, conta essa história pra gente. Eu comecei a trabalhar com esse assunto em 2003, né? Uma menina recém-formada que não tinha ideia por onde ia começar, que precisava trabalhar, precisava pagar as contas. Sim. E aí eu encontrei o escritório Upsibloom, né? Comecei a trabalhar no escritório. A princípio, eu trabalhava numa carteira específica para um cliente específico, e naquele momento que foi assim, a virada de chave foi primeiro, eu comecei a atender clientes com demandas a respeito de tecnologia. E ao mesmo tempo, naquele momento no Brasil, tinha acontecido um dos primeiros precedentes do Tribunal Superior do Trabalho falando a respeito de privacidade de trabalhador no ambiente digital e controles de segurança da informação. Existem normas técnicas ISO que no Brasil são publicadas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que tratam sobre a segurança da informação. E quando eu comecei a estudar esse assunto completamente autodidata, porque naquele momento não tinha curso, não tinha livro e tal, né, não tinha esse acesso que a gente tem à informação hoje, e comecei a perceber que tinha muita correlação entre questões de segurança da informação pensadas em tecnologia e proteção de informação para o negócio e o direito. Que isso impactava nos contratos, que isso impactava nas questões de privacidade dos trabalhadores. E comecei a perceber que tinha uma conexão enorme entre questões de tecnologia e questões legais.
a minha chave virou ali, porque eu falei, isso daqui vai ser o futuro. Isso daqui vai ser a próxima jornada, né? E aí, mergulhei no assunto. O Renato Opsblum é um dos pioneiros no Brasil, né? Tive a sorte de chegar num escritório que ele tinha acabado de fundar para tratar desses assuntos, e a partir daí a gente viu assim a explosão do tema, porque se antes era um tema específico que só determinadas empresas precisavam, hoje é um tema que qualquer pessoa física ou jurídica precisa lidar, né? E aí eu posso falar de várias vertentes. Por exemplo, quando a gente fala de e-commerce, a gente tem uma regulamentação específica a respeito de e-commerce, de compras digitais, plataformas digitais, várias obrigações legais que estão previstas nessa regulamentação, que inclusive aditou o Código de Defesa do Consumidor para tratar das questões do comércio eletrônico. Sim. Quando a gente olha para as questões trabalhistas, a gente tem um impacto a respeito de todos esses controles tecnológicos que se fazem sobre segurança da informação e privacidade do trabalhador. Quando a gente olha para as questões tributárias, né, a gente tem questões de tributação de software, de tributação de sistemas, né? Hoje a gente vê, por exemplo, a pessoa está aqui no Brasil, entra online numa plataforma, faz uma compra na China, né? Então se discute no Brasil esse tipo de tributação. Quando a gente olha para eleitoral, né, o TSE acabou de editar uma regra para falar, por exemplo, de uso de inteligência artificial nas próximas eleições no Brasil, que vão acontecer no final desse ano. Então, no eleitoral, também a questão de fake news, uso de inteligência artificial para fazer deepfake, para manipular a democracia, é uma outra questão. Quando a gente olha para a própria responsabilidade civil, né, qual que é a responsabilidade das plataformas, qual que é a responsabilidade do usuário, como se identifica um usuário, você tem todo um universo aí. Quando você olha para a proteção de dados pessoais e privacidade, tem todo um segmento, né? As empresas precisam, né, ter DPOs, Data Protection Officers nomeados. Então, você abre um outro flanco de atuação, de carreira para os advogados. Então, a gente começa a ter compliance officers especializados em privacidade, né? E hoje, Camila, eu ia te perguntar assim, por que um estudante, né, um profissional do direito optaria pelo direito digital? Você já me respondeu. O direito digital é tudo. Está em tudo. Do exerçal está em tudo. E a gente vai viver agora... Isso, vamos falar de futuro. Vamos falar de futuro, então. Vamos. Eu gosto muito e super recomendo que vocês acompanhem duas futuristas. Uma americana e uma brasileira. A americana chama Amy Webb, e o que ela olha é para os mercados, para os impactos que a tecnologia vai trazer para esses mercados e quais mercados serão disruptados e serão reconstruídos. E brasileira, eu gosto muito da Mônica Magalhães, o perfil dela se chama She Loves Future, e ela fala muito sobre essas inovações tecnológicas e o que são tendências de inovação. A Amy Webb fala que o que a gente está vivendo nós seremos a geração T, que é a geração da transição. Olha. Né? E é uma coisa interessante da gente pensar. Nós somos a primeira e a única geração da humanidade, para quem nasceu antes dos anos 2000, né? Que é o nosso caso aqui. É o nosso caso. Que viveu um mundo totalmente analógico e agora enfrenta o desafio de viver um mundo totalmente digital. Para quem nasce a partir dos anos 2000, essas pessoas já são nativas digitais, elas já nascem no mundo com tecnologia. Mas isso significa, Luciana, que nós, aqui eu e você, somos a primeira geração da humanidade que viveu um mundo totalmente analógico e agora enfrenta o desafio de viver um mundo totalmente digital. E o que a Amy Webb traz é que a inteligência artificial vai causar uma nova revolução social, que a gente vai mudar completamente nos próximos 2 a 5 anos, completamente a forma como a gente trabalha, como a gente vive, como a gente interage, como a gente consome, como a gente faz política, né? Então, inteligência artificial, Luciana, eu te diria que é o futuro. Hoje, o que a gente tem sobre isso, tá? No exterior, a Europa acabou de aprovar um regulamento europeu a respeito de inteligência artificial. No Brasil, a gente tem um projeto de lei sendo discutido sobre esse assunto, mas fato é, como eu te disse, que as leis não esperam as coisas acontecer, né? Então, para o profissional que pretende trabalhar nessa área, né, já saiba, hoje já existem profissionais do direito, né, que estão trabalhando em, por exemplo, políticas de inteligência artificial para as empresas, como é que as empresas vão fazer suas políticas internas, o que elas vão permitir, o que elas vão proibir, como elas vão avaliar fornecedores, como que elas vão fazer testes para mitigar os riscos, porque no final do dia a gente está falando de riscos relacionados a impactos em seres humanos, né? Então, toda essa jornada de governança e inteligência artificial, que é um trabalho absolutamente consultivo, advogados já estão fazendo
aqui no nosso escritório a gente já está fazendo esse tipo de trabalho. Quando a gente olha para o judiciário, já existem processos no judiciário brasileiro discutindo inteligência artificial. Já existem processos nas cortes americanas em especial, e esses são os maiores, discutindo inteligência artificial. Recentemente, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil deu uma decisão determinando que o Meta não utilizasse os dados pessoais da plataforma para treinar a inteligência artificial. Então, eu diria para os jovens estudantes, né, primeiro, esta é a nova revolução da sociedade. Quem estiver surfando essa onda, sem dúvida, vai estar melhor colocado no mercado. Com certeza. E a segunda coisa que eu diria para esses jovens é um assunto absolutamente apaixonante. Você pode sentir minha paixão, né? Quando eu falo do assunto. E por que é apaixonante? Porque todos os dias a gente vai aprender uma coisa nova. Então não é uma área do direito que as coisas estão postas, que as premissas estão consolidadas e que nada vai ser colocado em discussão, né? A gente tem um mercado em disrupção, a gente está repensando toda a legislação, e eu acho que para quem gosta de estudar, para quem tem essa pegada mais dinâmica, para quem quer ter esse olhar de futuro, é um assunto, sim, muito apaixonante, porque todos os dias você vai aprender alguma coisa nova, novidade. Porque alguma tecnologia nova vai estar no mercado, algum impacto no jurídico novo virá, e você precisará conhecer mais aquela ferramenta, conhecer aquela tecnologia, conhecer como funcionamento, conhecer quais são os impactos jurídicos para fazer um bom aconselhamento para o seu cliente. Camila, eu lembro a gente conversando sobre a matriz do curso, né? Do curso de pós-graduação, e aí você fala, tem que mudar sempre, né? Tem que atualizar sempre, porque é inovação, né? Enfim. Última coisa para a gente fechar aqui, só para eu entender o funcionamento do curso de pós-graduação, né, que você coordena lá conosco. Todas essas temáticas são abordadas, são divididas em módulo? Como é que ele roda? Perfeito. O curso são 3 semestres, né? Então é 1 ano e meio de jornada. E aí a gente tem 3 eixos principais que organizam o curso. O primeiro eixo principal são aquelas matérias jurídicas, que são as matérias jurídicas tradicionais e que elas estão conectadas com o digital. Então, por exemplo, a gente tem uma aula específica para falar sobre crimes digitais, processo penal, investigações criminais relacionadas à tecnologia. Uma disciplina específica para estudar Marco Civil da Internet. Uma disciplina específica para pensar sobre o direito do trabalho nesse novo contexto absolutamente digital, que a gente já não fala mais nem em home office, né? A gente já fala em anywhere office, qualquer lugar do mundo. Pode ser escritório, pode ser trabalho, se você tiver uma conexão à internet e um dispositivo online. Então, a primeira estrutura do curso, o primeiro eixo do curso está focado nessas matérias puras, tradicionais do direito, que se conectam com tecnologia e passam a ter uma nova roupagem. O segundo eixo, né, o segundo pilar do curso, ele está muito relacionado e associado com o que são as matérias novas. Então, por exemplo, quando a gente fala de proteção de dados pessoais, quando a gente fala de regulamentação de inteligência artificial, quando a gente fala de resposta a incidentes cibernéticos, que é, né, uma outra nova área que os advogados e advogadas atuam. Quando a gente fala de blockchain, de criptoativos, de ativos digitais, quando a gente fala de startups, né, regulamentação de startups. Então, esse segundo eixo está muito focado e muito relacionado ao que são as disciplinas novas. É realmente algo novo. Não é a disciplina tradicional com uma nova roupagem, mas é o que é novo. E a terceiro pilar, né, do curso, terceiro eixo do curso, está muito focado para o entendimento e o conhecimento de tecnologia. Então, é muito bacana, porque aqui a gente tem professores que são professores que vêm do universo de tecnologia. Então, a gente tem professores que são cientistas de dados, professores que são profissionais de cibersegurança, professores que são peritos forenses computacionais, e aí eles abarcam aqui o conhecimento para esse profissional do jurídico, um conhecimento a respeito da tecnologia em si, né? Então, como que funciona, como que investiga, o que é um registro eletrônico, como se faz uma gestão de crise. Então, o terceiro eixo está muito focado, é muito relacionado à tecnologia em si. É assim que o curso está mais ou menos estruturado. Nossa, já me convenceu, eu quero fazer esse curso. Agora dá para entender porque que é um dos cursos mais procurados. E muito bom, Camila, muito bom falar com você. Eu ficaria aqui o resto do dia, mas eu sei que você tem vários compromissos, eu não vou conseguir te prender, mas que a gente tenha outras oportunidades de bate-papo, né? Para quem estiver assistindo, tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser falar com a Camila, a gente promove um evento, né? Um acontecimento desse, porque vale a pena, vale muito a
a pena conversar com ela e estar diante dela, é uma honra. Camila, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação, muito sucesso com o curso, e eu tenho certeza que vai muito longe e toda essa inovação que vem pela frente aí vai fazer toda a diferença, né, na vida de quem mergulhar nesse universo para aprender. E conte com a gente. Sem dúvida, são todos muito bem-vindos e bem-vindas no nosso curso. E só para deixar uma pílula aqui, profissão jurídica é uma das que será mais disruptadas pela inteligência artificial. Então a gente precisa estar muito bem preparado, né, para sermos quem vai mudar o mercado e não quem vai ser disruptado pela tecnologia. É isso. É isso aí, gente. Fica a dica. Obrigada, Camila. Obrigada. Até a próxima, gente.